Graças a Deus que o Senhor nos deu a oportunidade de, mais uma vez, estar aqui com vocês. É um prazer. A gente tem muito amor, né, por essa família. Também vi a Martinha, pastor Cláudio, tudo pequenininho. Olha aí hoje, né? A gente sente até um orgulho santo de ver, né, como se tornaram homens e mulheres de Deus. Nossa irmã Lídia, conheci ela muitos anos atrás, cuidando da minha mãe no hospital. Olha isso, né? Antes mesmo de conhecê-la, ela dentro da igreja. Então, a gente tem muito amor por essa família, muito carinho por essa igreja. A gente acompanha o trabalho de vocês. É um trabalho lindo, maravilhoso. Que Deus continue vos abençoando. E que Deus abençoe todas as mamães presentes, que tenham um dia abençoado. Amém? Então, nós vamos falar hoje sobre família, não é? A identidade de filhos, herança do Senhor. Então, nós precisamos hoje valorizar a família. Como o nosso presbítero disse, a família é um projeto de Deus. Deus criou. Deus deixou duas instituições na terra, igreja e família. E a coisa que mais o diabo odeia é a igreja e a família. Então, ele tem tentado destruir as famílias. E nós precisamos nos posicionar. Precisamos buscar a Deus. Precisamos ensinar os nossos filhos. Então, hoje eu quero trazer essa palavra, que já foi lida, Salmo 127. Eu vou ler ele todo, tá bom? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir cedo, comer pão que conseguiram com tantos esforços, e aos seus amados o Senhor dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da tua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Amém? Então, nós vamos falar sobre família. Uma família forte vai gerar uma geração forte. Então, a gente está vivendo um tempo na Terra que cada vez menos criança está nascendo. Então, menos criança e mais idosos, né? Quem é que tem mais de 60 aqui? Levanta a mão, tudo com vergonha? Nós somos, né, a geração do picles, geração conservada, né? Estamos aí firme e forte, crescendo. Tanto é que o governo está até preocupado, né? Com a aposentadoria nossa. Jesus. Mas as crianças têm diminuído. Porque a maioria dos casais, eles não querem mais ter muitos filhos, né? O máximo que eles querem é 2 filhos. O máximo que eles estão querendo. Sabemos que muitos também querem ter filho, mas às vezes também não podem ter filhos. Eles não têm outra opção, não é? Mas os que podem ter, não querem ter. Em 2020, nascia 2.400 crianças por mês. Em 2021, já diminuiu. Nasce 1.942 bebês por mês. São 528 crianças a menos que está nascendo. Porque optaram por não ter mais filhos, não é? Não querem mais. Nós precisamos entender uma verdade. Deus instituiu a família. Deus projetou a família. Mas hoje os casais que preferem mais. Tem uns que preferem mais os cachorrinhos, né? Hoje está no mundo dos pets, né? Tem até spa para pet. Festinha de aniversário para cachorrinho, né? Faz bolinha, ainda convida os cachorrinhos amigos para participar. Não é? Há uma inversão de valores familiares hoje.
Não que a gente é contra, eu também tenho um lá que é uma benção. O meu pastor que é uma benção, né? Ele é uma benção. Eu falei que é a cara do Bispo Geraldo. Ranzinza só. Quer morder todo mundo, é uma coisa de doido. Falei que achou não é crente não. Levava para a igreja, eu falei, não dá não. Quer morder os irmãos? Então, fica em casa. Mas ele tem, a gente ama, mas tem um espacinho dele, não é? Mas hoje existe essa inversão de valores. Hoje no mundo parece que aquilo que é certo está errado, e o que está errado parece que é certo. Então nós podemos ter os nossos animais, podemos amar também, né? Mas existe uma distorção de valores hoje. Então a prioridade hoje para os casais não é mais ter muitos filhos. Ou alguns decidem não ter filho nenhum. Não, a gente não quer mais. De cada 5 mulheres, 2 decidem não ter filhos. E com isso, não é? Vai se diminuindo, né? A natalidade no Brasil tem diminuído bastante por essa questão. Porque, às vezes, a nossa prioridade hoje é outra, não é? É trabalhar, é estudar, é viajar, é ter liberdade, não é? Porque filho dá trabalho, não é? Quem tem filho sabe que dá. Então, às vezes, a nossa prioridade hoje é outra. Mas aqui no Salmo que lemos, a gente pode conquistar tudo. Mas se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não construir a nossa casa, em vão é o nosso trabalho. Por isso que nós precisamos mudar a nossa prioridade. A nossa prioridade, primeiramente, é Deus. E depois a nossa família. As famílias hoje estão sendo destruídas, enfraquecidas. E com ela toda a moral, toda a dignidade também está acabando. E principalmente os valores bíblicos dentro de casa. Hoje quase não se ensina os nossos filhos. E a palavra é tão clara, ensina os seus filhos o caminho que eles devem andar, para que eles nunca venham a se esquecer disso. Aí no verso 3 aqui, que nós lemos, diz que os filhos são o quê? Herança. Herança do Senhor. O que é herança? Herança é algo que não era nosso e nós ganhamos. Né? Quantos aqui ganham uma herança? De uma casa, de um carro, de um apartamento? Não era nosso, nós não trabalhamos para conquistar, mas nós ganhamos. E os filhos é a mesma coisa, eles não são nossos, são do Senhor, é dele. Não são propriedade nossa, são do Senhor. É dele. Mas ele deu a nós, pais e mães, para quê? Para cuidar, para zelar, para educar os nossos filhos. No verso 4 diz, como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Por isso, qual é a nossa função como pai e mãe? Os guerreiros. Os filhos representam a flecha. É lançar eles para um alvo. A nossa função é lançar nossos filhos para o alvo. O que você quer para a sua vida? Porque hoje a gente vive uma geração da tecnologia, não é? Tudo no celularzinho. Né? Dia e noite. Antigamente, quando a gente era pequeno, o que o pai falava? Filho, o que você quer ser quando crescer, não era? Ah, eu quero ser médico, eu quero ser isso. Quero ser bombeiro, que nem meu filho queria ser bombeiro. Hoje você pergunta, eles estão lá no celular. Filho, o que você quer ser quando crescer? Ele, salsicha. Não tem um objetivo, não tem um alvo. Não querem ser nada. Qual a função de nós, pai e mãe? Lançar os nossos filhos para um alvo. Aquilo que eles querem. O que eles querem ser na vida. Essa é a responsabilidade nossa, de pai e mãe. Ensinar os caminhos. Ensinar a palavra de Deus. Direcionar os nossos filhos para suas vocações, as suas aptidões profissionais, ministeriais, familiares, financeiras, já tem que ensinar. Tem que ensinar. Meu neto começou a trabalhar, falei para a mãe dele, começa a ensinar.
Tanto é para casa, tanto é para isso, tanto é para você, e tanto é para fazer o pezinho de meia. Já começa a ensinar. Essa é a função nossa de pai e mãe. Porque senão ele não sabe administrar a finança, não sabe cuidar de nada, não sabe o que é da vida, não é? Então a nossa responsabilidade como pai e mãe é lançar as flechas, lançar nossos filhos para um alvo. O que você quer ser quando você crescer? É isso que você quer ser? Então vamos te ajudar. Os pais guerreiros. E tem que atirar a flecha com muita força, não é? Um guerreiro, quando ele vai atirar a flecha, ele tem que dar uma força assim para soltar. Porque quanto mais força ele usar, mais longe a flecha vai. E os filhos são assim. Mas muitos pais não querem fazer força, não querem se esforçar. Ah, deixa. Quer estudar, estuda. Não quer estudar, não estuda também. Quer ir para a igreja? Vai. Não quer, não vou obrigar também. Às vezes a gente não se esforça. Nós precisamos lutar. Ajudar os nossos filhos. Lançar os nossos filhos para a vida. E com força, com coragem, com ousadia. Existe também outros tipos de pais também, não é? Aqueles também que deixam as suas flechas guardadas dentro da aljava, não é? Não querem lançar os seus filhos, querem que eles fiquem bem protegidos embaixo da nossa asa. Não, meu filho não é? Aí você não quer que ele sofra, não é? Você quer preservar. Também não é assim. Há um tempo de se guardar os seus filhos na sua aljava, mas há um tempo de você lançar eles para a vida. Ah, não vai andar de ônibus, não. Está com 18 anos, não anda de ônibus, não. Vai se perder na cidade, não é? Pai hiperprotetores. Não prepara os filhos para a vida. A gente precisa preparar os nossos filhos para a vida. Não adianta querer poupá-los. Preservar numa redoma para não sofrer. Mas muitas vezes nós preservamos e deformamos o caráter do nosso filho. Não preparamos ele para as lutas, para a diversidade que há. Hiperprotegemos nossos filhos. Aí vem aquela unção da dona Florinda. Meu tesouro. Ninguém toca no meu tesouro. Meu tesouro não. Temos que até muda de religião, né? Se mexer com meu filho, epa, vou rodar baiana. Aí cria filhos mimados, molengas, não é? Acaba criando filhos assim. É o Kiko. Foi a Chiquinha. Foi o Chaves. Nunca é ele o culpado. Sempre os outros é culpado. Deformamos o caráter dos nossos filhos. Precisa ensinar, preparar eles para a vida. Sermos justos. Porque uma mãe conhece o filho, sim. Mas às vezes nós erramos porque nós queremos proteger os nossos filhos. E a Bíblia é tão clara a esse respeito. Nós precisamos ensinar, disciplinar os nossos filhos. Provérbios 13, verso 13 e 14 nos diz assim, que a disciplina livra os filhos da morte. É a palavra que está dizendo. Quantos jovens têm perecido porque não tiveram uma família, não tiveram pais para ensinar, para disciplinar? São muitos que têm se perdido. Então hoje é proibido, não é? É proibido por lei você bater no seu filho, não é? Vai até preso. Mas por que o inimigo cria isso? Para que crie uma geração que aqueles que faz o que quer, que ninguém manda e acabou. Não. A Bíblia nos ensina a disciplinar
os nossos filhos, mas também nos ensina a disciplinar em amor. Provérbios 13, 24 diz: quem não disciplina os filhos, não os ama. Então, se nós amamos os nossos filhos, nós precisamos ensinar, disciplinar os nossos filhos. Nosso Deus, nosso Pai, diz que disciplina a quem ama. Ele diz que nos educa como filho. Está lá em Hebreus 12, 6. Se o nosso Deus nos disciplina porque nos ama, então se nós amamos os nossos filhos, nós vamos disciplinar eles. Mas toda disciplina regada com amor. É isso que nós temos que ensinar. Temos que aprender com Deus isso. Todas as disciplinas que Deus aplica na nossa vida é regada com amor. Não é com ódio. Não é com raiva. Mas com amor. Por isso que nós temos que disciplinar os nossos filhos com equilíbrio. Da maneira certa. Para que os nossos filhos venham entender que eles estão sendo disciplinados porque a gente ama ele. Se você pegar o seu filho na hora do ódio, que as pessoas reclamam do seu filho, a mãe fica brava. Aí cata o filho, quer estrangular a criança. Aí pega a criança, bate, até deixar mole no chão. Isso é disciplina? Não, isso é agressão. É violência. A disciplina tem que ser aplicada da maneira certa. Se você pegar o seu filho e marcar ele de tanto bater com cinto, com um pedaço de pau, é uma disciplina de amor? Não é. Se você pega a orelha do seu filho e torce até descolado daqui da cara, é uma disciplina de amor? Aonde? Você acha que seu filho vai entender que é amor aquilo? Se aquilo é amor, o que será raiva então, né? Arranca a orelha e cozinha no feijão? Aplicar uma disciplina no amor. E às vezes nós aplicamos essa disciplina nos nossos filhos. Beliscamos as crianças, principalmente na igreja, para ninguém ver, né? Chega assim por baixo. Não tem mão de tesoura, tem a mão de alicate também, né? A mãe tem mãe que é artista, ela é a atriz principal aí. Cata assim o filho daquele beliscão que deixa até roxo. Ou leva para o banheiro, né? Ou leva, lá na igreja, às vezes eu estou indo para o banheiro, eu pego umas crianças lá, a mãe arrastando para o banheiro assim, eles olhando assim para mim, tipo assim, ó, tá me levando para a câmera de tortura, me socorre. Olhando assim, com o olhinho assim, a mãe arrastando para o banheiro. Já sabe quem é, né? O filho do Rodriguinho aí, ó. Ele me olha assim, tá tipo, tia, socorre-me. Tem um pastor que contava que na igreja lá tinha um menininho que era uma benção. Aí a mãe levou ele para o banheiro, né? Na sessão de tortura. Aí o menino escapa, sai correndo dentro da igreja, começa a gritar: pastor, coloca a igreja em oração. Minha mãe está endemoniada. Minha mãe está endemoniada, quer me bater. Acontece isso, gente. A gente vê as mães arrastando os coitadinhos lá pro banheiro. Às vezes a criança nunca vai entender que isso é uma disciplina de amor, não é? Então nós precisamos aprender com o Senhor a disciplinar os nossos filhos da maneira certa, da maneira correta. Filho, olha, você vai apanhar porque você fez isso, isso, isso. Mas nunca exponha seus filhos na frente das pessoas. Nunca bata nos seus filhos porque alguém reclamou deles. E a maioria das vezes a gente bate porque a gente fica com raiva da pessoa, né? E bate nos filhos para descontar. Então não mostre, não exponha a eles a vergonha. Então chegando em casa, filho, você vai apanhar por isso, isso, isso. Você está de castigo por isso, isso, isso.
Então nós precisamos ensinar os nossos filhos o que significa ser disciplinado em amor. No verso 5 diz: como é feliz o homem cuja aljava está cheia. Significa o quê? Que é bênção você ter bastante filhos. Existem aqueles que obedecem, cumprem, né? O diácono Luísio, meu genro Paulinho, eu falei, esse é obediente. Crescei e multiplicai-vos. Enchei as aljavas, né? Tem aljava que cabe 4, tem aljava que cabe 20 flechas. Eles estão aí no caminho. Mas é bênção, não é bênção? Bem-aventurado. Mas a gente está dizendo daqueles que não querem nenhum filho. Optaram por não ter filhos. E às vezes a gente está impedindo do quê? De nascer um profeta, né? Um Albert Einstein, né? Um cientista. Albert Einstein não, né? Cadê os professores? Ele já é. Eu tenho um neto que ele só fica olhando meus erros de português para corrigir. Tem problema não. Ah lá, ele já está rindo da minha cara ali, não tem problema não. Sei lá, é esse negócio aí, cientista. Às vezes a gente impede que nasça homens e mulheres que vão fazer a diferença aqui na Terra. E uma coisa tão triste, né? Pense que a gente não vai deixar nenhuma descendência na Terra. Então a gente sabe o quanto é difícil encher a aljava. Porque hoje a condição no nosso país e em todos os países está difícil você ter muito filho, não tem? Mas tem aqueles que você tem a condição de criar. Mas não tome a posição de não querer decidir, mesmo tendo condição, de não querer ter filhos. Filhos são bênção. E a sociedade hoje caminha nessa direção contrária à vontade de Deus. Gênesis 1, 27, né? Ele diz, são as primeiras instruções de Deus. Crescei e multiplicai-vos. Foi a primeira instrução, porque Deus, ele projetou a família, foi Ele quem criou a família, Ele deu a nós, homens e mulheres, né, o privilégio de gerar filhos. Então pensem nisso. Agora eu quero dizer a vocês, filhos, nós tivemos uma série de mensagens sobre os 10 mandamentos e uma das ministrações foi, né, o mandamento, o primeiro mandamento com promessa. Qual que é? Honra o teu pai e a tua mãe, para que seus dias sejam longos na terra e você seja abençoado. E sabe por que hoje a gente vê uma geração que está sofrendo muito? Porque não obedece esse princípio de honrar o seu pai, de honrar a sua mãe. Porque é um tempo difícil que a gente está vivendo, que o diabo tem investido contra as famílias. É colocando pais contra filhos, filhos contra pai. Há brigas, a falta de respeito, a falta de honrar, amar os nossos pais. Respeitar os nossos pais. É um mandamento com promessa. Honrar pai e mãe não é opcional, é uma ordem de Deus. E a gente precisa obedecer. E não é só criança, jovem, nós mesmo casados. Nós temos que honrar nosso pai e nossa mãe até o final da nossa vida. Ah, mas eu casei agora, ó, cortei o cordão, cada um para si, Deus para todos. Não. Quando a Bíblia fala deixar pai e mãe e se unir à sua mulher, está dizendo deixar, não é abandonar. É para sempre.
Pai e mãe não é produto descartável. Usou, acabou, joga fora. Não é. É para sempre. Honra teu pai e tua mãe. Se você quer ser feliz. Se você quer ser próspero. Se você quer ser abençoado. Obedeça esse princípio da palavra de Deus. É mandamento com promessa. Toda promessa de Deus é condicional. Para você receber, você tem que obedecer. Às vezes a gente só quer receber. A gente só quer bênção. Quem não quer? Mas obedecer, difícil. Vamos aprender a honrar, a obedecer os nossos pais. Hoje nós temos visto quantos jovens têm perdido a vida precocemente. Segundo a estatística, que não é nossa, né? Porque fala, é o crente que fala para assustar. Não, não é. 70% de jovens que morrem precocemente é porque não obedecem aos seus pais. O pai fala assim, ó, filho, não anda com essas pessoas. Tá louco? Cara chato. Não usa droga. Não experimenta bebida. Vê aonde você anda. As madrugadas, a noite foi feita para dormir. Vê aonde você está. Muitos não obedecem. Não dirige o seu carro em alta velocidade. Mas a gente não obedece. Quem não obedece nas pequenas coisas, nunca vai obedecer nas grandes. Então nós precisamos aprender a obedecer aos nossos pais. Mas a maioria fala, sabe de nada, não é? Tem que aproveitar a vida, tem que curtir a vida. Prefere ouvir mais o conselho dos amigos do que o conselho dos pais. Se esquecem que a obediência aos pais é um dever, a voz que nós temos que ouvir. Primeiramente a voz de Deus e depois a voz dos nossos pais. Mas a gente tem dificuldade de ouvir. Quando a gente obedece a Deus, quando a gente obedece os nossos pais, a nossa vida vai ser bênção. A gente vai ser bem-sucedido em todas as áreas da nossa vida. A nossa vida sentimental, profissional, vai ser tudo bênção. Além de aumentar os nossos dias na terra. Vem tudo num pacote só, não é? Prosperidade e longevidade. A geração do Picles, vamos ser conservados, abençoados, quando nós decidirmos obedecer a voz de Deus e a voz dos nossos pais. Então, honra teu pai e tua mãe. Respeite. Mesmo que você discorde de algumas coisas, respeite. Respeite seus pais. Muito obrigado, meu irmão. Provérbios 10, no verso 1, diz assim: diz que o filho sábio alegra seus pais. Seja sábio. Seja inteligente. Honra e respeite os seus pais. Os filhos que não respeitam os seus pais estão embaixo de uma maldição. O que é maldição? É estar fora da bênção. Quer ser abençoado? Respeite e honre teus pais. Nós vemos a história do filho pródigo, não é? É um exemplo. Não honrou o teu pai. O que aconteceu com ele? A vida dele foi só derrota, miséria, sofrimento. Provérbios 30, 17 diz assim: que os olhos de quem zomba do pai
Ou quem despreza a obediência à sua mãe, os corvos arrancarão seus olhos e as águias o comerão. Dura essa palavra? Mas é verdadeiro. Deus abomina toda falta de respeito. Lembra da história de Cã, filho de Noé? O pai encheu o tanque lá, tomou todas. Aí caiu peladão lá. Aí Cã chega lá, em vez de cobrir a nudez do pai, o que ele faz? Ri do pai. Ainda chama os irmãos. Foi amaldiçoado. Nós precisamos honrar e respeitar nossos pais até nas pequenas coisas. Que às vezes a mãe vai chamar atenção, aí a filha, né? Mostra a língua, né? Ou vira o zóio. Ai, que chateza, né? Aí a mãe dá as costas, para a mãe. Responde, não é? Malcriados. Alguns xingam até de palavrão, não é? Já vi. Não respeita, não honra o pai, não honra a sua mãe. Alguns agridem fisicamente. Alguns matam. Tira a vida de quem lhes deu a vida. É hoje isso que nós estamos vendo no mundo. Mas quando nós conhecemos a verdade que nos liberta, nós aprendemos a amar, a honrar, a respeitar os nossos pais. O mundo age assim por quê? Porque perderam todos os princípios de honra. Acha que pai e mãe é igual qualquer pessoa. Fala de igual para igual. Se queremos ser uma geração forte, herança do Senhor, temos que respeitar todos esses princípios. Pai e mãe, quer ser uma família forte? Seja o guerreiro que vai lançar a flecha no alvo certo. Filhos querem ser abençoados, uma geração forte? Aprendam a honrar, respeitar, amar os vossos pais. Se cada um de nós, como família, nós obedecermos esses princípios, se cada um de nós cumprir a nossa parte, com certeza, como diz o texto, nunca seremos humilhados pelo inimigo. O inimigo nunca vai olhar e falar, crente, aqueles ali? A família diz que é crente, mas só voa panela, prato, copo, gritos. Nunca seremos envergonhados pelo inimigo quando nós obedecermos os princípios da palavra do Senhor. E seremos uma família de vencedores. Uma família que vai fazer a diferença nesta terra. Então vamos lançar nossos filhos para os melhores alvos, para os melhores objetivos. E o principal, ensina a eles o caminho que eles devem seguir. Filhos, honrem os seus pais. Honre com amor. Respeite ele. Eu sempre falo que talvez você não vai lembrar do primeiro beijo que você deu neles. Mas com certeza você vai lembrar do último beijo que você deu neles. Então ainda há tempo de amar. Ainda há tempo de honrar os vossos pais. Em nome de Jesus. Eu gostaria que vocês se levantassem. Nós queremos orar pelas famílias constituídas aqui nesta manhã. Se alguém puder chegar perto dos seus familiares e abraçar eles nessa oração, para que a unção do renovo venha sobre a vida de vocês.
Que o reino de Deus seja estabelecido dentro das vossas casas. Se você não tem a sua família aqui, abrace o seu irmão como família de Cristo. E quando chegar dentro da sua casa, abrace a sua família. Lembra-se que ainda há tempo de honrá-los, amá-los. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja reunida. E eu quero te agradecer por cada família aqui representada. E nós pedimos e clamamos a Ti como corpo de Cristo, por todas as famílias constituídas sobre esta terra. Que aquilo que o inimigo veio para destruir a família. Na autoridade do nome de Jesus, nós estamos dando uma ordem, que ele saia do âmbito familiar, que ele vá para as profundezas, para onde Jesus determinar, mas ele não tem poder de destruir as famílias constituídas aqui na terra. Sobre cada lar aqui representado, estabeleça o teu reino sobre cada casa. Que haja paz, que haja amor, que haja respeito, que haja unidade, que haja comunhão nesta família. Que o Senhor seja o centro dessa casa. Que toda sorte de bênção sejam derramadas. Na área física, emocional, espiritual, fortalece a cada família, porque ela é a extensão da tua igreja, Deus. Então abençoa a todas as famílias, do menorzinho ao mais ancião, alcança cada um. Que o Senhor venha abençoar naquilo que eles precisam, naquilo que eles necessitam. Guarda cada família embaixo das tuas poderosas mãos. Guarda, livra de todo mal. Livra de toda doença, do desemprego. Deus, em nome de Jesus, nós declaramos famílias abençoadas, famílias colocadas no teu altar. Que haja, Senhor, o amor, a comunhão entre as famílias. Que essa unção seja derramada sobre cada lar. Que os seus filhos, ao chegar dentro dos seus lares, ainda que não estejam aqui, que eles possam tocá-los, abraçá-los e dizer o quanto são amados. Muito obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado, Senhor. Nós oramos e agradecemos, porque o Senhor vive e o Senhor reina e reinará para toda a eternidade. Amém? Amém. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus.